A meta 4 da segurança do paciente tem um papel extremamente importante, que é garantir que o procedimento seja certo, no paciente certo e da forma certa. Parece óbvio, mas os erros cirúrgicos ainda acontecem e podem ser evitados com protocolos simples e eficazes. Por isso, o uso do checklist de cirurgia segura da OMS é obrigatório antes de qualquer procedimento. Ele envolve 3 momentos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala cirúrgica. É o que nós chamamos de time-out. É um momento de pausa que paramos para verificar qual é o paciente, qual é o procedimento e qual é o local de cirurgia. Além disso, a marcação do local cirúrgico deve ser feita com clareza e antecedência. Meta 4. Cirurgia certa na pessoa certa, do jeito certo. Lembre-se, seguir o checklist é salvar vidas.